Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós aprenderemos sobre a função top n. Para que serve essa função top n? A função top n nada mais é que ela retorna as primeiras linhas, e aí você especifica a quantidade de linhas que você quer retornar, de uma tabela, tá? Então eu quero que aqui, por exemplo, nessa tabela que nós temos, apareça somente o faturamento ali bruto das 4 primeiras marcas. Então você faz essa função top em ele, ele só vai trazer das 4 primeiras marcas e das demais ela vai trazer em branco, tá? Então a função ela é basicamente para isso. Então vamos lá, vamos na massa criar essa função. E lembrando, a função top n ela é uma função de filtro. Como ela vai trazer as primeiras linhas de uma tabela, obviamente que ela vai filtrar uma tabela ou uma medida. E nesse caso, nós iremos filtrar a medida dinâmica valor, que é essa mesma que nós estamos utilizando quando construímos o ranking, tá? Então vou chamar de top n marca. Como é um filtro, qual é a medida que permite que você altere o contexto, que aplique filtros? É a calculate. Então, a primeira expressão que eu quero utilizar é a medida dinâmica valor, que é a mesma que nós estamos utilizando aqui na tabela. Beleza. Agora, nós iremos aplicar o filtro utilizando a top n. Primeiro, ele pede n valor. Quantas linhas você quer que mostre? Você quer que mostre o top 5, o top 2, top 1? Nesse caso, eu vou colocar aqui top 3, por exemplo. Aí ele pede qual tabela que ele quer mostrar o top 3. Se eu quero olhar o top 3 das marcas, eu tenho que selecionar a tabela das marcas, certo? Então, tudo. Vou trazer o all, não vou trazer o all select nesse caso, vou trazer tudo dadinho marca, tabela marca. Então, minha tabela está selecionada. E qual é a expressão que ele vai ordenar? Pelo que ele vai ordenar? Qual o valor que ele vai ordenar? Pelo mesmo valor que nós estamos utilizando aqui para fazer o calculate, que é a medida dinâmica valor. Então ele vai ordenar pela medida dinâmica valor. E aqui você pode colocar se você quer decrescente ou crescente. Se você não especificar nada, ele automaticamente utiliza o decrescente. Então não vou nem especificar, porque é o decrescente que nós iremos utilizar. E é isso. Porém, vai ter um detalhe que depois nós precisaremos corrigir. Mas ela funciona basicamente desse jeito. E ao trazer para dentro dessa tabela, olha o que acontece. Ele trouxe o total, tá? Do top 3 para todas as linhas. Então ele somou o primeiro, o segundo e o terceiro, deu 1.939 e ele somou para todo mundo. Por que ele fez isso? Porque aqui nós colocamos all de marca, ou seja, ele vai fazer a somatória de tudo e não vai respeitar o contexto. Mas e se eu alterar aqui para all selected, ele vai alterar o contexto? Não, ele vai trazer o total do mesmo jeito. Se eu colocar aqui values, ele vai alterar esse contexto para mim? Aí para cada uma das linhas ele vai repetir também e não vai trazer somente o valor do top 3, que foi o que eu especifiquei. Então deixa eu voltar ao all aqui. E qual é a função que eu posso encapsular nesse top n para que ele respeite o contexto e mantenha os filtros? Ou seja, se eu estou filtrando as 3 primeiras linhas da total da minha tabela, eu quero que ele respeite esse filtro. É a função que você encapsula, coloca por fora do top n, chamada Keep Filters. O próprio nome é sugestivo. Ele vai manter os filtros, independente se eu coloquei o all. Ele vai manter os filtros. Então, eu simplesmente coloco Keep Filters encapsulando dentro dessa função que nós criamos no top n. Fazendo isso, agora sim ele trouxe o top 3. As top 3 marcas. Se eu colocar aqui 5, ele vai trazer o top 5. Se eu colocar 10, ele vai trazer o top 10. E se eu colocar 1, ele só vai trazer o top 1. Vou botar aqui o top 5, por exemplo. Então é desta maneira
que nós fazemos o top N. Beleza? Agora, vamos encerrar essa aula por aqui, porque na próxima aula iremos utilizar a parte aqui de intervalos numéricos, na parte de modelagem, para fazer um top dinâmico. Então, eu quero olhar o top 5. Eu arrasto o slicer lá, coloco e ele vai trazer já o top 5 automaticamente. Top 10, ele vai trazer automaticamente. Não precisarei ficar inserindo na mão. Vai ser de acordo com o que o usuário selecionar. Beleza? Essa vai ser uma aula rápida, mas eu vou apartar e deixar para a próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês pratiquem e vejo vocês na próxima aula.